Um alinhamento entre pessoas começa a ser cada vez mais necessário num mundo onde a informação roda tão rápido. E se você não consegue ter um time alinhado ao ponto que seu gerente quer uma informação e o teu time gera outra, o insucesso ele é fato, não vai ter para onde correr. Na sua empresa, alguns desses problemas são comuns? Direcionamentos distintos entre as equipes, demandas que surgem de diferentes lugares, equipes atuando de forma distinta para resolver um mesmo problema, falta de visibilidade de dados que deveriam ser comuns a mais de uma área ou a tão famosa atuação em silos? Se você disse sim a pelo menos um desses pontos, chega mais que esse papo também é para você. O assunto de hoje é sobre uma dor apontada como responsável pelos maiores índices de retrabalho e insucesso em projetos: a integração, ou, como nos casos citados, a falta dela. Estamos justamente integrando aqui diferentes perspectivas de diferentes áreas de trabalho para juntos entendermos quais os melhores caminhos para se ter uma gestão integrada em nossas empresas e projetos. Com vocês, Caio Hardelli, nos trazendo a visão de PMO, e Ian Veras, direcionando os nossos papos para as tantas soluções digitais disponíveis, e Rafael da Costa, com uma visão agilista. Caio, Ian e Rafael, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Verumcast. Tudo bem, gente? Vamos começar então com vocês nos contando um pouquinho qual é a visão, qual é a bagagem que vocês nos trazem. Então, antes de começarmos com as perguntas, queria que cada um contasse aí de qual área eu já citei, né? Mas qual é o seu papel aqui na Verum e por que isso te habilita a falar de integração? Bom, da minha parte, eu posso falar que eu sou um agilista, trabalho como Agile Coach aqui na Verum. Também sou do chapter de agilidade. Então, a gente trabalha muito como agente de mudança, que está sempre indo lá nas equipes, quebrando os silos, buscando colaboração, buscando integração entre as equipes. Então, eu vejo que isso é parte inerente do meu dia a dia de trabalho. Perfeito. Para você que está nos ouvindo nas plataformas exclusivamente de áudio, quem falou com a gente agora foi Rafael da Costa. Eu sou o Caio, talvez aqui dentro desse chat eu sou o mais antigo de empresa. São quase 2 anos e meio dentro da Verum. Sou responsável pelo produto PMO hoje. Lidero o chapter de PMO e faço as guias do PMO interno, além das atividades como PO dos chapters. Então, integrar faz parte do trabalho do meu dia a dia. Então, bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou o Ian. Aqui na Verum eu atuo como consultor de Information Management, e eu tenho experiência em Lean, em BIM, e o que me capacita a falar de integração é que eu trabalho numa área em que eu desenvolvo sistemas, eu monto fluxos para justamente integrar e facilitar o fluxo dessa informação dentro dos projetos. Ai, perfeito! Eu queria que vocês já começassem contando um pouquinho para quem nos ouve qual é a visão de cada uma das áreas de vocês sobre integração. Em cada ponto de vista, por que integrar é importante? Bom, do ponto de vista dos agilistas, o que eu acredito é que é uma atividade que nasce diretamente dos valores do ágil, né? A gente fala muito de prevalecer ali indivíduos e interações, mais do que um processo. Tem muito da parte de você conseguir integrar as pessoas e conseguir ter uma boa interação entre elas. Boa parte do ágil ele é desenhado para conseguir fazer que as pessoas tenham um bom ritmo de trabalho, consigam passar as informações e que as informações estejam claras para todo mundo. É uma coisa que deriva diretamente da natureza da agilidade, e boa parte, como eu já tinha falado, né, do trabalho da agilista é essa quebra de silos, para a gente justamente conseguir ver onde estão os gargalos de uma operação, a gente conseguir desenhar melhor um fluxo de trabalho e ter um ritmo de trabalho onde a gente consiga ter entregas, né?
que sejam tanto incrementais quanto interativas com o nosso cliente. Então, a gente precisa estar a todo momento partindo ali de uma colaboração também com o cliente que envolve essa integração, tanto da equipe quanto com os nossos usuários que estão recebendo o nosso serviço. Já para a PMO, a ideia o PMO ele tem como função base a gestão de portfólios, a gestão de grupos de projetos e você conseguir tratar isso de uma maneira uniforme, ter informações sendo passadas e ter as pessoas de forma bem alocadas, e isso acho que você conseguir integrar e fazer com que os processos fluam dessa maneira, ao ponto de você consiga ter as pessoas certas nos lugares certos, é interessante. Não, eu ia começar justamente te pedindo para contar um pouquinho para quem está nos ouvindo e ainda não conhece o que é PMO. Acho que você contextualizou muito bem o que faz. Se você puder só traduzir para a gente rapidamente. Tá, a sigla é o Project Management Office, o famoso escritório de projetos, se você fazer uma tradução literal, e ele tem como base isso tudo que eu estava contextualizando, e quando a gente parte para a parte de integração, é a parte essencial para que você consiga atingir os objetivos básicos do PMO, que é conseguir construir a carteira, o portfólio de projetos, ou até mesmo todos os pequenos projetos que um projeto de capital ou um big projeto, um projeto grande requer na sua entrega. E puxando já dessa área de gerar valor, de quebrar silos, reformular a forma como as pessoas trabalham e integrar diversos portfólios, eu penso que a área de soluções digitais, se você pensar o projeto como um organismo e o sangue como sendo o que conecta e leva nutrientes para eles, eu penso que a informação é esse material. E a informação, a parte de soluções digitais, tem esse viés de padronizar a informação, de descrever ela, de conectar ela aos diversas equipes, aos diversos processos, e levar essa informação de maneira ágil, de maneira eficaz, no momento certo, informando a pessoa correta para ela ter esse processo de tomar decisão assertivo e baseado em dados, que é outra coisa que a gente prega muito aqui na Verum e onde a gente atua, é tomar decisões baseadas em dados, baseadas em fatos e em análises completas e que tenham uma visão do todo do projeto, que é o que o pessoal traz muito aí, tanto na parte PMO como na integração do ágil. Mas parece tão óbvio que integrar é uma coisa necessária, que é preciso, e pelo ponto de vista de cada um, né? Diversas são as ferramentas disponíveis para se promover integração. Por que não é natural trabalhar de forma integrada? Na visão de vocês, o que dificulta mais a integração de acontecer, pelo menos no estado da arte, como a gente espera? A principal dificuldade hoje que você tem nas empresas é exatamente os silos criados. E aí vem de alguns vícios organizacionais, como metas corporativas vinculadas a uma estrutura única, como lideranças apenas verticais, e você não consegue pensar de forma mais abrangente, uma visão um pouco mais focada em entregas pontuais, e você não pensa no valor agregado para a empresa. E toda vez que você pensa com essa cadeia, dessa maneira, você não pensa na cadeia de valor que a empresa precisa para conseguir entregar o produto final. E aí, ferramentas que meu amigo Rafael vai conseguir explicar melhor, como o OKR, como a própria Manifesto Ágil, ou até mesmo a integração nossa, que seria o VMO, que é você pensar a estrutura de PMO para a cadeia de valor, para a construção de valor disso, são formas que você começa a quebrar um pouco desse racional viciado de estou fazendo o meu trabalho tá bom porque eu entrego ele, e não o meu trabalho impacta no trabalho do outro e como eu consigo melhorar para que o final seja melhor.
Eu vejo que tem muito de quase que uma herança sistêmica, né? É uma coisa que a gente forma profissionais para pensarem de maneira especializada. Você parar para perceber, né? Todas as universidades vão te formar sempre numa profissão, e aquela profissão ela quer tudo daquela forma dela, ela tem toda a diretriz dela, mas não fala de conversar com o outro. Né? A gente vê muito isso na faculdade de engenharia e arquitetura. O pessoal às vezes fica com rixa entre engenheiro e arquiteto, quando na verdade você devia estar os dois juntos trabalhando a todo momento com uma total integração. Então é quase que uma herança sistêmica, né? É quase uma coisa que vem, inclusive, você pega, por exemplo, grandes modelos de gestão do passado que marcaram a época, o próprio Fordismo, né? De você especializar a pessoa ali, aquele filme famosíssimo, né, do Charles Chaplin, ali só apertando aquele parafuso ali dos tempos modernos. Acho que esse é um exemplo perfeito do quanto que é uma herança sistêmica. A gente acostumou a nossa sociedade a trabalhar com especialistas. E trabalhar com esses especialistas, a gente está aprendendo agora que não necessariamente isso quer dizer que o especialista precisa ser um silo, ele precisa trabalhar sozinho. Muito pelo contrário, o poder do especialista tem tanto, né, o especialista tem tanto mais poder quanto mais ele conseguir gerar para a comunidade que ele está inserida, para a organização que ele estiver inserido. Então a gente percebe que a integração ela vem quebrando um pouco dessa herança sistêmica que a gente tem de cada um só no seu quadrado, fazendo só uma coisinha, e a gente começa agora a perceber que juntos a gente consegue ter um maior resultado, ter um maior poder de entrega, ter maior autonomia, ter resultados melhores, gerar experiências melhores para o nosso cliente. Mas é uma mudança que está acontecendo na nossa indústria, né? A gente está aprendendo ainda como lidar com isso e como lidar com times cada vez mais integrados. Puxando essa herança que o Rafael falou, é uma coisa que se percebe que como as pessoas trabalham especializadamente, elas acabam desenvolvendo processos de trabalho diferentes. Os silos acabam afastando as áreas e diminuindo, aumentando essa dificuldade da integração. E puxando para a minha área de dados, de digital, a complexidade aumenta à medida que os processos são diferentes, as saídas são diferentes. Então, um grande trabalho que a gente tem no início em chegar, em conectar essas áreas a gente precisa padronizar a informação, a gente precisa criar sistemas de controle para que ela tenha sempre a informação que a gente precisa para alimentar uma tomada de decisão no futuro. A gente precisa pensar em como essa informação passa de um ponto para outro. Então, eu acho que essa herança de fazer processos, cada um do seu jeito, em sistemas diferentes, em softwares diferentes, às vezes, ou até pensando em resultados diferentes, não num alinhamento geral em toda a cadeia do processo, todo o fluxo de valor, eu acho que acaba dificultando o nosso trabalho aqui de integração digital. Eu imagino que uma das grandes dificuldades do Ian seja que talvez ele chegue lá no time e aí a linguagem é totalmente diferente, né? Você vai para um time que está em campo com um time que está no escritório projetando, as linguagens, o que eles querem gerenciar, são informações totalmente diferentes, aí fica lá o Ian tá trabalhando como um tradutor ali, conseguindo fazer esse fluxo de informação entre as mais diversas equipes, né? Exato, o gerente quer uma informação, ele quer tomar uma decisão, mas a equipe de campo pensa de outra forma, ela gera essa informação de forma diferente, eu às vezes não consigo atender essa demanda que vem do gerente, ou às vezes o pessoal de engenharia não conversa com o de construção e essa informação não chega a tempo, eu preciso que rode um fluxo de 2, 3 dias de decisão, de análise. Então, às vezes, é só questão de organização e de padronização desses fluxos, que a gente consegue ganhar muito tempo. Ou até mesmo da informação, né? O alinhamento ele vem em como você transpassa o seu desejo e como você consegue engajar as pessoas para conseguir fazer isso, né? Um alinhamento entre pessoas começa a ser cada vez mais necessário num mundo onde a informação roda tão rápido. E se você não consegue ter um time alinhado ao ponto que seu gerente quer uma informação e o teu time gera outra, o insucesso ele é fato, não vai ter para onde correr. E o trabalho junto com as pessoas, a forma com que você engaja, a forma com que você traz o time para o jogo de uma maneira unificada e com alinhamento eu posso dizer que seria o segredo para conseguir tudo isso, né? Isso me fez lembrar uma vez que eu estava trabalhando com um cliente que ele tinha um processo que envolvia mais de 20 áreas diferentes. E aí você imagina que cada área tinha que entregar o seu pedacinho ali, tinha que pedir a sua informação. E aí cada uma delas resolveu colocar dentro de um mesmo formulário as informações que queria.
O formulário para o cliente final tinha mais de 20 páginas. Você perguntasse, se você é o cliente que você está lendo, você começava, tinha uma informação, lá no final dele tinha a mesma informação pedindo. Por quê? Porque eram áreas diferentes que pediram a mesma informação, não sabiam o que estavam colocando dentro daquele formulário. E o pior era o cliente, né? Que acabava sofrendo com tudo isso, com essa falta de integração. Porque a pessoa que recebia o produto dessas áreas, né, digamos assim, ela tinha que passar todo aquele fluxo, né, resolver todo aquele fluxo, às vezes com informação que era repetida, às vezes com informação que você não precisava, às vezes uma área estava pedindo uma informação para passar para outra área que já estava no mesmo processo, ou seja, você não precisava daquilo. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente sempre pergunta para o pessoal, ok, mas você já conversou com a outra área? Aí a pessoa fala, não, mas a gente não fala com a outra área, a gente não conversa, mas, poxa, né, uma das coisas mais primordiais é você conseguir conversar com o pessoal, você conseguir, né, saber o que a pessoa precisa, a pessoa que está trabalhando com você. Então, esse trabalho, essa união da equipe, né, para conseguir ter esse fluxo de dados aí, é super importante. Eu acho que integra muito bem aqui. Eu vejo que no AGE a gente está trabalhando muito com os projetos diretamente, na parte das equipes, mas a gente precisa passar essa informação, né? E precisa desdobrar essa informação tanto estratégico, operacional ou tático. Então, aí vem o Ian ajudando a gente em como capturar essa informação, como fazer essa tradução, como criar, né, um data warehouse, se precisar, às vezes, para conseguir passar, né, essas informações de diferentes formas. E um Caio coordenando tudo isso, né, falando como que a gente vai conseguir passar a informação do estratégico que ele precisa na hora que precisa, o tático, né, na hora que o tático precisa, e assim sucessivamente, né, ter esse fluxo de informação. Rafa, eu acho que você está tocando no ponto da pergunta que eu ia fazer, assim, quando vocês trouxeram até o exemplo do Ian, né, de ele vai desenvolver alguma coisa, mas ele precisa apresentar dados que, sei lá, um gerente específico solicita, mas isso não conversa com o campo, e aí não é só soluções digitais que resolve nesse caso, porque a solução digital vai integrar o dado, vai fornecer a informação, mas se as áreas não tiverem, se as rotinas não tiverem integradas, né, como vocês estão trazendo, e aí eu acho que isso exemplifica na prática a atuação conjunta, já é uma integração até das próprias áreas que estão aqui conversando com a gente, né? De como vocês entre si conseguem se integrar para resolver a pauta e integração nos clientes e nos projetos que demandam disso, assim. E aí eu queria justamente que vocês continuassem nos contando histórias, mas que, né, propor aqui que de forma integrada vocês nos expliquem como a atuação conjunta de vocês se propõe a resolver essa falta de integração nas organizações, né? Um exemplo que eu tive recentemente trabalhando num projeto é que a gente estava fazendo um processo de implementação de transformação cultural, digital, e a gente estava implementando o Last Planner System do Lean Construction. E uma das grandes bases dele é o trabalho no gerenciamento de prontidão operacional, prontidão das atividades, o Look Ahead Planning, que eles chamam. E para isso, a gente tinha que montar um fórum com diversos setores do projeto. Era um projeto de capital de grande porte, e a gente tinha área de planejamento, de engenharia, de qualidade, de construção, de suprimentos, gestão de materiais. Cada área dessa, no início, antes da gente começar a fazer a integração, tinha o seu silo específico, gerava só a sua informação, mandava aquele e-mail, recebia um e-mail. Então, para você conseguir uma informação se aquela atividade específica estava pronta para ser executada, se eu tinha os materiais, se eu tinha espaço, se eu tinha o projeto, uma pessoa levava uma semana mandando e-mails. E a gente trabalhou de maneira em fases. A primeira fase, a gente criou um fórum específico e gerenciou isso por squads. Então, a gente tem um squad. Cada área do projeto tem um representante de cada setor, até puxando a área do Rafa aí, estou puxando o papel dele aqui. E esses squads, eles tinham fóruns específicos para tratar a prontidão. Então, a gente acabou desenvolvendo uma plataforma, um aplicativo para o pessoal apontar um ponto único, onde a gente conseguia condensar essas informações e apresentar para o cliente final, que era quem ia executar, se aquelas atividades estavam prontas ou não. E o segundo passo nisso vamos automatizar esse acesso às informações, vamos levar essa informação no momento mais rápido, sem necessário do pessoal ir lá e imputar, ir na reunião presencialmente para tratar essa dúvida, trazer essa informação.
Então, isso gerou uma integração muito forte à medida que esse aplicativo ficava disponível para todos. Então, todo mundo colaborava na gestão da prontidão, eu apontava problemas para uma pessoa, a pessoa apontava problema para mim, e a gente fazia esse gerenciamento contínuo em rotinas semanais, de fazer esse trabalho de prontidão. Então, a gente gerou uma integração muito forte entre as áreas, coisa que não existia antes, e para eles era coisa de outro mundo, sabe? Fazer esse tipo de integração. Eu adorei que você já citou a área do Rafael, já deixando aqui exatamente na prática o quanto uma depende da outra e não é diferente entre outras mais áreas que a gente poderia citar, né, que envolvem um projeto. Muito legal. Um outro exemplo legal que eu posso trazer foi um trabalho feito de uma reestruturação completa de um site. Eles estavam fazendo um revamp, uma reformulação de como o site iria atuar e uma manutenção completa das áreas industriais, e para isso eles iriam precisar de todas as áreas da empresa para poder liberar a entrada de pessoas, por ser um projeto fora do país, então eles precisavam tratar com consulado, tratar com RH, as áreas administrativas para limpeza, para liberação para alimentação, e fora eram ao todo 11 gerências administrativas, mais 4 gerências operacionais, todos acostumadíssimos a trabalhar em silo, não querendo integração inicialmente, cada um queria fazer o seu papel aqui, me diz o que eu tenho que fazer e eu vou, e inicialmente a gente teve que fazer esse trabalho para que fosse quebrada a barreira da confiança. À medida que essa barreira da confiança foi quebrada, a gente foi unificando as áreas que já tinham alguma sinergia mínima, então junta o pessoal da segurança com o do meio ambiente, com o da saúde, e depois junta com o pessoal do RH, porque eles já tinham integração, junto o pessoal do administrativo com o de TI, porque eles já se falam um pouco mais. No final, a gente conseguiu botar um fórum com as 11 áreas administrativas falando semanalmente sobre os problemas que eles vinham tendo, sobre as dificuldades para concluir os planos. No final de tudo, a gente tinha uma reunião com 14 líderes, onde cada um falava dos problemas que tinham, já saiu com as deliberações dali mesmo, e isso a gente conseguiu integrar o time todo, e as reuniões começaram a ter um fluxo melhor, e até onde eu sei, até hoje, parte desses times continuam fazendo reuniões juntas, porque eles entenderam que estar juntos e continuar fazendo esse trabalho de forma unificada, eles tinham ganhos escalados e resolviam problemas de forma muito mais ágil. E a solução é simples, né? Pode ser simples, como nesse caso, incrível. Eu gosto bastante de um exemplo que até o Caio citou um pouquinho, que é a questão do VMO, né? O VMO, aí mais uma sopa de letrinhas, né, para a gente explicar, basicamente, ele é a ideia muito parecida com o do VMO que o Caio falou, mas ele é um Value Management Office, ou um escritório de gerenciamento de valor, né? A ideia do VMO é um pouco de fazer essa integração entre essas 3 áreas. Então, você imagina que muitas vezes, né, quando você está tratando de um portfólio, você tem ali diversas áreas que estão correlacionadas, e talvez para você gerar todo aquele fluxo de informação seja muito maçante para você ter, né, por todas as pessoas. Às vezes é uma quantidade de informações que seria sobre-humano você conseguir gerenciar, e muda tão rápido que talvez você nem conseguiria fazer isso de uma forma adequada. Então, qual que é o mais importante? É mais importante você conseguir gerenciar o valor que está sendo criado. E para você gerenciar o valor que está sendo criado, você tem que ser capaz de identificar quais são, né, os momentos de experiência do seu cliente em cada uma dessas áreas, passar essas informações para as áreas que são responsáveis por aquela experiência, né, conseguir gerir esse resultado que você está querendo com essas experiências do seu cliente, e a partir dali você conseguir aprimorar o valor que está sendo entregue, né? Então, o VMO ele é um ótimo exemplo de como essas 3 áreas conseguem estar correlacionadas. A gente pode entender um VMO como uma entidade, basicamente, embaixadora de agilidade dentro de uma organização. Só que como é que ela vai fazer isso? Ela não faz sozinha, né? Ela faz isso trazendo todo o conceito de agilidade, de squads, de times ágeis, para essa noção de dados, de você conseguir ter uma transparência do que está acontecendo, conseguir gerir e passar a informação para as diferentes áreas que estão integradas. Então, envolve muito esse trabalho do PMO, basicamente, ligado com a parte do ágil, porque você está querendo gerenciar valor, está querendo entregar valor da forma mais rápida, né, que você conseguir, com incrementos,
e você também quer passar as informações ao mesmo tempo, né? Quer gerir esse fluxo de informações, mas só quer gerir só aquilo que é necessário para o seu cliente, que é necessário para o valor que você está entregando. Então, ela é uma forma muito mais assertiva de você conseguir fazer essa integração, né? Eu gosto bastante do exemplo do VMO, porque dentro da agilidade a gente fala bastante de criar organizações que sejam antifrágeis, né? O Ian ele falou que muitas vezes o projeto funciona como um organismo, e o Agile ele vem muito disso, de dar essa cara de organismo, né? Você tem as squads ali, elas funcionam como células autônomas que estão sendo capazes de responder à mudança. Então, na hora de você criar esse organismo, muito na pegada do que o Ian falou, né? Você vai ter esse sangue aí, que é o fluxo de informação que você está gerindo. O VMO ele é aquele coração pulsante que está fazendo esse fluxo de informação rodar para as equipes, né? E está encontrando cada uma das células, está encontrando cada uma dessas squads que são, né, as células desse organismo, e está conseguindo manter esse ritmo de trabalho. E aí esse organismo vivo, ele é, né, essa junção de pequenas equipes é capaz de responder muito melhor às mudanças, né? Perfeito. Agora aquela pergunta rápida para ser respondida em 30 segundos e que vale $1 milhão. A gente trouxe aqui vários possíveis caminhos para a integração. Se a gente tivesse que escolher um caminho apenas, ou não escolher um caminho apenas, mas a gente precisa começar por algum lugar, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão interessadíssimos com tudo que vocês estão dizendo, mas ficam se perguntando, tá, e por onde eu começo, né? Tem diversas frentes, tem diversas possibilidades. Qual seria o start perfeito? Que dica vocês dariam para quem está nos ouvindo? Quero integrar, tenho silo, tenho áreas que não se conversam, tenho dificuldade, mas o que eu faço? Olha, tem 2 pontos que podem ajudar bastante. Uma, indicadores, já que a gente é tratado por métricas, e aí a metodologia OKR, ela é talvez um norte muito bom para se iniciar. Você começar a gerir os objetivos da empresa via OKR, você vai ter um foco um pouco maior e as pessoas vão precisar se conversar para que as coisas andem de maneira integrada, e você deixar bem claro para o teu time o que é o fluxo de valor da tua empresa, o que é que efetivamente agrega valor para o produto final ou para o cliente que recebe o teu produto, seja ele qual for. Eu acho que esses 2 pontos, talvez um antes do outro, primeiro você mostra o que é valor e depois você começa a gerir isso de forma metrificada através do OKR, já é um bom começo para que você comece a perceber que os silos estão só te atrapalhando. Sensacional. Mais algum comentário? Eu vou fazer referência aqui ao Leandro, que ele falou uma coisa no último podcast que a gente teve de agilidade, e eu acho que vale muito para isso. Você começar pequeno e você melhorar a cada interação. Eu vejo que muitas vezes a gente quer falar de integração e a gente pode aí pensar que tem que ser uma coisa grande, tem que ter todo um fluxo de informação, eu vou desenhar o melhor fluxo possível, fazer um banco de dados gigantesco para gerir todas as equipes de projeto. Aí você passa tanto tempo fazendo aquilo que às vezes você terminou e o projeto acabou. E você não conseguiu, em momento algum, ter essa visualização que você precisava. Então, uma das primeiras coisas é você conseguir ser capaz de identificar qual que é o mínimo que você precisa, né? Os mínimos produtos viáveis que você precisa a cada interação que você for fazer com o seu time. E aí, ela pode ser, por exemplo, você ter um fórum entre as equipes para elas discutirem abertamente. Pode ser você conseguir ser capaz de discutir com o seu time lições aprendidas de outros projetos. Pode ser você ter um fórum aberto para ter uma discussão e um planejamento que seja integrado com todas as equipes. Vai depender muito do cenário que você está inserido. Mas essa ideia de manter, né, começar pequeno ali, você melhorar a cada interação, eu acredito que é perfeito e é super válido para esse contexto. E puxando essa de interações graduais, espaciais, é muito importante o que o Caio falou de entender o fluxo de valor. Então, se eu entendo o fluxo de valor e eu estou constantemente em contato com o meu cliente, melhorando ele e tentando entregar um pouco mais a cada interação, eu acho que melhora bastante essa questão de vamos transformar, mas vamos transformar junto com o cliente.
vamos integrar ele no processo. Não dá para integrar as áreas sem integrar o cliente principal, sem integrar as pessoas que estão participando do processo. E em projetos de capitais, em grandes projetos, um dos principais vetores de integração é até a parte contratual. Até na Vero, a gente tem grandes especialistas que falam muito de IPD e que aplicam isso em projetos, que é os projetos colaborativos integrados. Então, se você, no início do projeto, você pensa esse projeto para ser integrado, para ele ser colaborativo, você estabelece marcos contratuais de compartilhamento de risco, compartilhamento de ganhos e essas interações, eu acho que é um ponto de partida bem sólido, à medida que ele dá toda a sua estruturação de como essa integração vai partir e vai acontecer. Se isso tivesse sido ensaiado, planejado, combinado, não ia sair tão bom, Ian. Você deu a deixa que nós precisávamos para encerrar aqui o primeiro episódio da segunda temporada do nosso Verumcast, falando sobre integração, e o próximo episódio vem para falar exatamente de colaboração, porque não adianta nada nós conseguirmos dar visibilidade de dados, acesso à informação entre áreas, sem que haja uma colaboração entre elas. Então, se você gostou desse episódio, segue a gente nos principais canais de streaming, YouTube, Spotify e etc., o da sua preferência, e acompanha com a gente, que a gente volta já com um episódio sobre colaboração. Eu sou Sabrina Dumer, Head de Experiência na Verum Partners, e este foi mais um Verumcast. Muito obrigada, meninos. Fiquem à vontade para se despedir. O papo foi uma delícia. Obrigado, Sabrina. Obrigado, pessoal. Excelente Sabrina. papo com vocês. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. Valeu, pessoal. A conversa foi top. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Este programa teve a produção, a apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.